A vida é uma constante batalha, ou podemos dizer assim, não no sentido de luta propriamente dito, mas de esforço contínuo. E esse esforço acontece em diversos níveis. Batalha e se esforça para manter-se interiorizado e equilibrado diante de tantos fatores que te convidam ao desequilíbrio e à desarmonia. Se esforça para conservar aquele amor incondicional característico das mais altas esferas espirituais. A alegria que muitos buscam não é mais importante que a paz do interior, aquela paz interna, que independe, está muito além do mundo externo. E uma das mais difíceis e piores coisas que você se esforça nesse processo todo para não ser abarcado por ele, são as forças contrárias, como eu falei, são as energias negativas oriundas da inveja vinda de terceiros. Então, quando falo sempre da questão da inveja, eu assim aponto no sentido de mantermos alertas as nossas mentes para não fazermos parte do processo da ignorância das massas. Difícil admitir, mas o caminho espiritual é uma escalada, como a escalada de uma alta montanha. E você, às vezes, muitas vezes, você sobe 3 passos e desce 2. E é assim mesmo que acontece, como se tivesse um imã que te puxasse de volta para baixo. Por que isso acontece? Porque a sansara do mundo não quer perder os seus escravos. Os seres viventes estão escravizados pela sansara. Ao longo de duros esforços, envolvido por tantos conflitos, é possível e podemos encontrar a força mental e emocional que está na conexão maior com o nosso plano divino superior. É possível vencer estes conflitos, transcender esses processos do contexto das massas, protegendo nossas mentes da mesma maneira que um mestre utiliza as artes marciais. Só que nos planos sutis, nos planos psíquicos, fortalecer a nossa mente. E uma coisa é certa: não podemos transcender ou superar qualquer coisa quando desconhecemos o processo. Então, o conhecimento de todo esse processo que nos envolve está interligado também a um processo do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, conhecendo o todo. E esses ataques nos planos psicológicos envolvem o plano também espiritual. Percebam que estamos sempre sendo constantemente agredidos por energias negativas, provenientes da sociedade de um modo geral, e da forma da publicidade, da política,
dos jornais e da mídia como um todo. Somos convidados para fazermos parte do caos e do conflito. E essa publicidade que nos convida, em sua maior parte, ela é perniciosa, tornou-se perniciosa. E precisamos lidar com todas essas influências que são constantemente apresentadas e valorizadas pela mídia. As letras das músicas também, essas músicas populares atuais, estão saturadas da mentalidade e dos valores pervertidos. A verdade é, temos condições ou sinceridade suficiente para percebermos o lixo como lixo? Você é agredido constantemente pelo externo, te convidando para a irritabilidade, para a raiva, para a depressão, para a preocupação, para a insegurança e o medo no seu trabalho, se você vai conseguir conquistar aquilo que você colocou como ideal em sua vida, a sua existência nesse mundo. Questões da sua família. Se você não conseguir ter uma resistência forte, se você não conseguir ter uma força interna contra esses ataques psicológicos e no âmbito também da espiritualidade, todo este lixo vai penetrar no seu subconsciente e corroer toda a sua energia luminosa, levando-o fatalmente a um processo depressivo. Então, é preciso aprender a maneira correta de se proteger desses processos psicológicos, desses bombardeios negativos, pois grande parte de todo esse processo está saturado mesmo de conceitos que enfatizam excessivamente a decadência. Como não ser influenciado? Preciso estar vigilante. Como não ser influenciado, inclusive, pelas propagandas subliminares, aquelas propagandas tão sutis que muitas vezes as nossas mentes distraídas não conseguem perceber. É algo ilegal, sujo e baixo, mas acontece o tempo todo. Mensagens subliminares são inseridas em comerciais, em formas visuais e auditivas, em filmes, em músicas, em nichos culturais, no intuito de programar o inconsciente das pessoas. Inclusive, a internet possui também este lado. A mente atenta e sincera consigo mesmo consegue perceber esses processos, consegue diferenciar e não se deixar levar por estes convites constantemente colocados à nossa frente. A força contra tudo isto, todo esse processo social, está no interior de cada um de nós, separadamente, individualmente, não como um todo, porque o todo está abarcado pelo processo destas influências. Só poderemos despertar para esta questão através da conexão maior com os planos superiores, com as esferas mais altas da espiritualidade. É por este motivo que tenho usado toda a minha criatividade artística e todo o meu potencial criativo e imaginativo, não para questões meramente intelectuais ou culturais a nível mundano, que já faz parte do cotidiano das massas. Na verdade, este processo criativo do qual
abraço visa desabrochar a consciência e a espiritualidade que habita dentro de cada um de nós. Aquele que vive em falsa moralidade, o que seria falsa moralidade? Seriam valores deturpados, né? Valores invertidos. Jamais poderá conhecer o sentido da vida de uma maneira mais ampla. Aquele que se entrega também ao apego da vida, da maneira que ela se apresenta, se entrega diretamente ao poder da morte. Eu não digo da morte física, não. Da morte muito mais profunda. Aquele que possui consciência mais esclarecida, que consegue perceber o todo e a realidade que o rodeia, não temerá a morte e nem tampouco a vida. Porque aquele que teme a morte, teme a vida. Aquele que não está preparado para a morte, não está preparado, consequentemente, para a vida. Quem tem medo de perder a vida, já perdeu. É na vida que se conquista a transcendência da morte. Porque todo indivíduo que transcende a condição humana ao qual está subjugado, esse processo da samsara, acabará encontrando o sentido de sua própria existência. E o sentido da existência de cada um difere. E assim sendo, encontrando este sentido, que podemos também chamar de autoconhecimento, neste processo maior de autoconhecimento, a morte será compreendida como conquista e não como castigo. Aquele que estiver correto parecerá torto. Grande habilidade será apontada como inabilidade. Genuína arte será apontada como pretensão. Assim sendo, só temos consciência do belo, do verdadeiro belo, quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bem quando conhecemos o mal. Só temos conhecimento da verdade quando conhecemos a mentira. E só temos conhecimento da luz quando conhecemos as trevas.